Edificante, como o voto conjunto do ministro Gilmar Mendes com o ministro Barroso fizeram com que o piso salarial da enfermagem possa não ser pago por estados, municípios e Distrito Federal caso não tenham fonte de custeio. Vem comigo nesse vídeo para nós entendermos como eles amarraram isso no seu voto. Bem-vindo, edificante, é sempre um prazer, uma honra contar com a vossa audiência. Eu sou o Jonathan e esse canal é Enfermagem Edificante, o canal de inteligência emocional aplicado à área da enfermagem e piso salarial da enfermagem, porque a enfermagem não fala de outra coisa. Esse é mais um vídeo da série digna de filme de terror da Netflix que virou o piso salarial da enfermagem, porque o voto do ministro Gilmar Mendes em conjunto com o ministro Barroso simplesmente tiraram a obrigatoriedade de estados, municípios e Distrito Federal de pagar o piso salarial da enfermagem caso não tenha fonte de custeio. Mas aí você me pergunta, como assim? E a emenda constitucional 127? Bom, é isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo. Mas como sempre, antes de mais nada, deixa um like edificante nesse vídeo para que esse vídeo ganhe mais relevância aqui no YouTube e dá uma conferidinha se você é inscrito aqui no canal. Se não for inscrito, me dá essa moral aí, te inscreve no canal, já estamos chegando a quase 2.000 inscritos e seria uma honra aí contar com a tua inscrição aí para a gente bater essa meta. E dá uma olhada aqui do lado, porque o Ministério do Estado Emocional Edificante adverte: separar sua vida pessoal da profissional vai fazer você ter menos conflitos com a sua família. E isso é a mais pura verdade, edificante. Você precisa separar sua vida pessoal com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa ou com seu marido da vida profissional. E nada melhor do que você fazer um filtro. Faça um filtro imaginário da sua casa e do seu trabalho. Coloque um filtro no meio. E quando você passar por um local, um ponto de referência, qualquer ponto de referência pode servir, de preferência que ele esteja no meio dos dois lugares. Você faz um filtro imaginário na sua mente mesmo. Quando passar por aquilo ali, você vai simplesmente esquecendo as coisas do seu trabalho e se conectando com a sua família. E vice-versa. Quando você está saindo da sua casa para ir trabalhar, passando por esse filtro, faça essa questão mental e filtre as coisas do seu lar, com a sua família, com seus filhos, para que isso não atinja lá no seu trabalho. É um ótimo exercício isso, e se você fazer, você vai ver que vai ter grandes resultados. Então, faça esse exercício aí, fica a dica desse vídeo aqui. E agora chega de mais delongas e vamos direto ao assunto. Então, vamos destrinchar aí essa questão de por que os estados e municípios não têm obrigatoriedade de pagar o piso salarial da enfermagem caso não tenha fonte de custeio, sendo que tem fonte de custeio a emenda constitucional 127 de 2022. Vamos ver aqui o que diz o voto dos ministros, né, já que o voto é em conjunto. No item 12, não é que se passa com o piso nacional da enfermagem, mesmo após a edição da emenda constitucional 127 de 2022 e a lei 14.581 de 2023, foi implantada uma forma apenas parcial e temporária de a União transferir os recursos financeiros para custeio da implantação do piso salarial nacional aos entes subnacionais. Vale dizer, inexiste indicação de uma fonte segura capaz de custear os encargos financeiros expostos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para além do corrente ano de 2023. Para o presente exercício financeiro, como mencionado, foi aberto crédito especial para o próximo exercício e os seguintes. A legislação recentemente aprovada prevê o custeio com eventuais resultados positivos de fundos da União. Tal indefinição, contudo, não apenas é incompatível com a Constituição orçamentária, mas também parece chocar com o caráter perene de uma despesa corrente de caráter contínuo. Ou seja, o que se fala? Que tem fonte de custeio perene, e o perene que é contínua, ou seja, para sempre, vamos dizer assim. Só que o que diz a nossa emenda constitucional 127? Então está aqui a emenda constitucional 127. E lá no artigo 5, que diz respeito aqui. Então tá aqui, ó, superávit financeiro das fontes de recursos dos fundos públicos executivos, exceto saldos decorrentes de esforço e arrecadação de serviços civis da União apurados a final de cada exercício poderá ser destinado, presta atenção aqui, 1. A amortização da dívida pública do respectivo ente nos exercícios 21 e 22. E agora o que nos interessa. Ao pagamento que se trata o parágrafo 12 do artigo 198 da Constituição, e o que diz
esse parágrafo aqui, tá? Ó, artigo 198 da Constituição passa a vigorar acrescentes seguintes 12 e 13. O 12, artigo 12. Lei federal institui pisos salariais profissionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteira serem observados por pessoa jurídica de direito público e de direito privado. Ou seja, o artigo 12 fala da gente, de nós, os profissionais da área da enfermagem. Tá? E esse pagamento, né, ele vai ser vigente nos exercícios de 2023 a 2027. E isso foi onde os dois ministros amarraram seu voto. Por isso que aqui ele fala que existe apenas parcial e temporária da União para transferir recursos financeiros para o custeio da implantação do piso salarial nacional aos entes subnacionais, no caso que são os estados e os municípios. Então, por isso que eles amarraram o seu voto nesse ponto, porque a emenda constitucional prevê só de 2023 a 2027 o recurso oriundo desses fundos. Por isso que os ministros foram lá e amarraram isso no voto deles. E tem mais, tá? Aqui na sequência do voto deles. Nesse cenário, como consignado pelo relator, o pagamento a ser efetuado por estados e municípios e seus órgãos de administração indireta está condicionado ao aporte de recursos pela União. E o que também decorre do artigo 198, parágrafo 14 da Constituição, acrescentado pela emenda constitucional 127, não sendo prestada tal assistência financeira, uma das possibilidades que se coloca à disposição do Congresso Nacional para suprir tal deficiência orçamentária seria a abertura de crédito suplementar lastreado em recursos provenientes do cancelamento total ou parcial de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentário destinados à ação e serviços públicos de saúde. Ou seja, ele está dizendo aqui que através das emendas parlamentares, caso, né, não tenha fonte de custeio, pode tirar dali. Mas isso é uma grande questão, porque os deputados não vão querer tirar do próprio orçamento deles pagar piso da enfermagem. Isso vai dar uma grande encrenca aí, né? Para que fique claro, e aí vem o que nos interessa aqui no vídeo. Caso não haja uma fonte capaz de fazer frente aos custos impostos aos entes subnacionais, não há de se exigir o cumprimento do piso estipulado na Lei 14.434 de 2022. Ou seja, caso não tenha fonte de custeio ou caso os deputados das suas emendas parlamentares não destinarem verbas para o custeio do piso salarial da enfermagem, estados e municípios não terão obrigatoriedade de pagar o piso da enfermagem. Então, falar da fonte de custeio tem data e por ter essa data aqui, por ser só até 2027, foi que os ministros acharam ponto na Constituição para poder amarrar essa questão aí. E edificante, o que você achou dessa informação aí? Qual a sua opinião em relação a isso? Deixa teu comentário aqui, teu comentário é importantíssimo, afinal, esse canal é feito para você. Lembrando, sempre tem dica de livro aqui na descrição dos vídeos do canal. E com esse vídeo não é diferente, então vai lá, confere a dica de livro edificante desse vídeo. Tá bom, edificantes? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.